paz do Senhor, meus queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Eu sou muito grato a Deus, eu louvo a Deus por este momento em que nós nos reunimos, apesar de distante, mas usando esse meio de comunicação para aprender mais da palavra, estudar a palavra de Deus. Que Deus possa realmente essa noite falar ao nosso coração, porque certamente Deus tem sempre algo a revelar, a falar para nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero ler, se você estiver me acompanhando, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando disse essas palavras, foi no momento em que ele estava despedindo dos seus discípulos e deixa essa palavra para eles, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, para que certamente eles iriam encontrar dificuldades na sua caminhada. E ele deixa essa palavra dizendo que em momento algum eles se esmorecessem, desanimassem, porque ele diz no finalzinho, eu venci o mundo. Ou seja, ele já havia conseguido a vitória e certamente diante das circunstâncias Deus já estava dando o livramento. Como os discípulos naquela época, no dia de hoje nós também estamos passando por muitas dificuldades, por muitas aflições. Que tipo de aflições são essas? Existem as aflições de ordem natural, ou seja, os terremotos, as enchentes, os deslizamentos, as coisas da natureza. As aflições de ordem socioeconômica, a injustiça, a corrupção, a escassez, as aflições de ordem física, as doenças, quer sejam elas genéticas, quer sejam elas doenças virais, como nós estamos passando por essa fase desse momento difícil, e as doenças hereditárias. Também as aflições de ordem relacional, os problemas familiares, o divórcio, as intrigas, as brigas familiares, né, os problemas familiares e as aflições de ordem religiosa, a igreja, as perseguições, a igreja tem sido muito perseguida ultimamente. Então são tantas as aflições. Mas diante desta palavra que Jesus disse aos seus discípulos, ela para nós nos dias de hoje está dizendo, confia em mim, confia porque eu já trouxe para vocês o livramento, a segurança, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, eu já trouxe para vocês o resultado, se vocês continuarem firmes, tendo bom ânimo, não deixando se esmerecer diante de qualquer problema, vocês terão a resposta, terão a vitória. Deus nunca vai evitar as dificuldades durante a nossa caminhada. Deus não está preocupado na nossa queda, mas pelo contrário, Deus está preocupado na nossa capacidade de lutar, não importa quantas vezes isso se fizer necessário. Lá em Hebreus, eu quero ler lá em Hebreus, o capítulo 10, versículo 35 e 36, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito,
tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Somos escolhidos para fazer a obra de Deus, a sua obra. E fazer ou não fazer qualquer coisa depende da nossa vontade de perseverar. Perseverar é o contrário de desistir. É mais fácil desistir, é mais fácil dizer eu não vou perseverar do que dizer eu não vou deixar de perseverar. Por isso que muitas vezes a pessoa diante de dificuldades, ela desiste de algo, ela estabelece um alvo diante do Senhor e diante de qualquer circunstância, qualquer obstáculo que aparece, ela desiste, ela desanima. Então, queridos, fazer ou não fazer a vontade, algo só depende da nossa vontade de perseverar. Perseverar é uma característica de Deus. Desistir é mais fácil de perseverar, porque para desistir, a pessoa se encontra sem força. Desistir, a pessoa encontra um obstáculo, e esse obstáculo absorve a sua vontade. Se ela envolver muito com as circunstâncias, se envolver muito com os problemas, se envolver muito com as dificuldades, ela vai perder o foco naquilo que Deus tem estabelecido para ela. Então, queridos, muitas vezes nós decepcionamos e acabamos de desistir de pessoas e de sonhos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado. Todo tempo tem seu propósito debaixo da terra. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós nesse mundo. Deus tem um propósito para mim, para você, para que nós alcançamos a perfeição, alcançamos o prêmio. Então, quantas vezes nós já desistimos diante das dificuldades, diante dos problemas? São tantas as dificuldades que, se nós formos trazer à nossa mente, nós não conseguimos enumerá-las. Agora, se nós pensarmos nas coisas que nós conseguimos, que nós tivemos sucesso, que nós conseguimos vencer, essa vem à mente. Quando nós lembramos de alguma promessa que Deus realizou, que Deus estabeleceu para nós e cumpriu, isso nos alegra e nos fortalece, e nos anima a continuar perseverando. Quando lembramos das promessas que nós alcançamos através da graça e da misericórdia do Senhor, isso nos anima a conseguir continuar perseverando nos alvos que nós temos estabelecidos na nossa vida. Então Deus não quer que nós nunca venhamos a desesperar diante das situações. Estamos passando por problemas difíceis, estamos passando por problemas na área financeira, na área econômica, na área emocional, mas não quer dizer que esses problemas vai absorver a nossa vida se nós tivermos a confiança em que Deus vai estar no controle da nossa caminhada, da nossa vitória. 1 Coríntios, capítulo 10, eu quero ler com vocês. No versículo 13, ele diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu disse que Deus não está preocupado com a nossa queda, não está preocupado com o nosso fracasso. Pelo contrário, está preocupado com a nossa capacidade de lutar, de perseverar. E Ele está dizendo aqui, Ele nos dá o escapamento, Ele nos dá a força para que o livramento, de sorte que nós possamos suportar as situações que nós estamos passando.
Perseverar é doloroso, é cansativo, é estressante. Porém, acima de tudo, perseverar é compensador. Perseverar é gratificante. Desistir não dói, desistir não cansa, desistir não estressa, mas também não transforma, não cura, enfim, não produz nenhum resultado. E essa não é a vontade do Senhor. Deus quer que nós, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, nas nossas lutas, nós nos capacitamos, nos enchemos da nossa força para enfrentar a situação, porque nos dá experiência. E Ele quer estar nos adestrando, nos capacitando para bênçãos maiores que vão surgir. A escalada de Deus, Ele estabelece um alvo, e quando nós encontramos alguma dificuldade, nós temos um obstáculo a vencer. E quando nós alcançamos essa bênção, vencemos esse obstáculo, possivelmente encontraremos outra situação que o obstáculo será maior. E é dessa maneira que nós estamos crescendo. É dessa maneira que nós vamos adquirindo experiência para enfrentar os dias maus que possivelmente virão durante a nossa vida. Portanto, a perseverança depende de fé, da nossa fé. E só conseguimos caminhar sem desistir quando cremos no Senhor e confiamos no seu cuidado, na sua força, na sua graça e, acima de tudo, no seu amor. Deus nos ama tanto, Deus nos ama muito, e Ele quer que nós, como precioso aos olhos dele, como coisas preciosas ao Senhor, Ele quer que nós sejamos vitoriosos. Lá em Romanos, olha comigo lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor do Senhor é tão grande, o amor do Senhor é tão maravilhoso, que Ele já diz que em todas as coisas que nós passarmos, em todas as situações, em todos os problemas, nós já somos mais do que vencedores. Mas Ele vai mais além ainda. Olha o que Ele diz no versículo 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, Paulo dizendo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada vai nos separar do amor do Senhor. Não é a situação que eu estou passando, que você está passando. Não é o problema que o país está passando. Não é um problema qualquer que aparecer. Deus está dizendo, essa circunstância não vai separar do amor que Ele tem por nós. Deus nos ama muito e Ele quer, como diz aqui, que nós alcancemos essa vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Grandes homens da Bíblia perseveraram, alcançaram o seu objetivo porque perseveraram. Eu quero citar alguns deles aqui. Neemias, quando recebeu a notícia que Jerusalém havia sido saqueada, Neemias colocou no coração, buscou a Deus o desejo de ir lá, ver a sua família e restaurar aquilo que estava destruído. E uma coisa que Deus colocou no coração dele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Não foi coisa fácil para Neemias realizar esse propósito. Houve muita resistência, houve muita força contrárias,
para desistir do objetivo. Mas Neemias perseverou. Neemias não desanimou. Neemias sabia que no fim de tudo, Deus estaria dando a ele o resultado da sua perseverança, da sua luta. Olha o que diz lá em Neemias. Quando Neemias vê o resultado da sua perseverança, da sua luta, porque não foi em vão. E ele fala, olha aqui no versículo 16: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos essa obra. Neemias reconheceu que aquele momento que ele estava conseguindo, terminando aquela obra, foi obra que Deus tinha colocado no coração deles. Deus tinha estabelecido esse propósito no coração dele. E finalmente Deus conseguiu fazer com que realmente Neemias fosse vitorioso. Outro homem vitorioso que perseverou foi José. José foi vendido como escravo. José sofreu na prisão, mas em momento algum José deixou de sonhar. Deus tinha dado um sonho a Josué, um sonho que ele ia reinar. O reinado já estava proposto no coração de Josué. Deus deu para ele. E nunca saiu do coração de José esse sonho. E José, em todo o tempo, sonhava alcançar esse sonho. Passou por tantas decepções, tantos problemas. Mas no final, José alcança a vitória. Eu quero compartilhar com você a vitória de José. Olha o que diz aqui em Gênesis. O que José recebeu das mãos de Faraó. Primeiro Faraó disse: visto que Deus te fez saber tudo isso, José tinha revelado os sonhos a Faraó, que haveria uma grande seca no Egito, e depois haveria uma grande uma escassez, depois haveria uma grande abundância. Depois, naquele período de seca, Josué previu que Faraó se previsse desses dias de escassez. E Faraó disse para ele: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e tão sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse ainda mais Faraó: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Muitas pessoas se desesperam quando o objetivo não é alcançado, quando o objetivo demora a chegar, quando o objetivo parece que está longe, as pessoas desistem. Elas acham que se deu errado porque não foi a vontade de Deus. Então elas desistem, elas desanimam. Aquele sonho que estava no coração, de repente vai por água abaixo. Aparece um obstáculo qualquer e ela pensa que não é possível alcançar, é difícil, não é a vontade de Deus. No entanto, elas não entendem que a perfeição é alcançar o objetivo. Porque Deus sabe que a nossa perfeição necessita de transformação. E parte dessa transformação é aprender a perseverar, é aprender a lutar. Quando nós lutamos, quando nós perseveramos, nós até estamos adquirindo perfeição, nós estamos aperfeiçoando a nossa vida. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus estabeleceu, alcançar os nossos objetivos. Deus não é um fracassado, queridos. Deus é um vitorioso. Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo tem um propósito. Quando Deus estabelece um sonho para mim e para você, Deus quer ver esse sonho cumprido, custe o que custar.
O próprio Jesus foi um exemplo de perseverante, que soube perseverar. Ele tinha um objetivo, uma missão a cumprir. Deus estabeleceu esse propósito para ele, resgatar o convívio com o homem, a comunhão com o homem. O homem estava afastado de Deus. E Deus estabeleceu na pessoa de Jesus Cristo esse objetivo, esse propósito, essa missão de alcançar novamente o homem. E ele veio, se fez homem, como nós, passou por todas as dificuldades, passou por todas as injustiças, foi ultrajado, foi cuspido, a tal ponto que foi entregue na cruz, foi crucificado. Tudo isso para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo de salvar a humanidade. Ele fez isso por amor de mim e por amor de você. Esse foi o propósito que estava no coração de Jesus. Ele poderia muito bem, em qualquer tempo, desistir desse propósito. Afinal, ele era Deus. Ele diz uma frase interessante, quando está lá no Getsemane, ele disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Ele veio em obediência ao Pai para cumprir esse propósito. Ele veio para que estabelecer novamente o homem, a comunhão de Deus com o homem. Existe uma recompensa muito grande para aqueles que persistem até o fim. Sempre no final de uma batalha há uma recompensa. E essa recompensa está preparada para mim e para você. Por isso, não devemos nunca desistir diante das circunstâncias, porque daquilo que o Senhor tem nos prometido. Devemos perseverar até alcançarmos os nossos objetivos. Por isso, meu querido, eu quero deixar essa palavra para você. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista daquilo que Deus estabeleceu para você. Não desista da sua família. Não desista dos seus familiares. Não desista do seu trabalho. Não desista do seu emprego. Não desista da sua vida pessoal. Porque Deus tem um propósito para mim e para você. E Ele quer ver esse propósito cumprido. Seja qual for a situação. E eu quero finalizar com na carta de Paulo a Tiago, na epístola de Tiago. Tiago diz algo aqui tremendo, que ele diz: a recompensa daqueles que perseveraram até o fim, a recompensa daqueles que nunca desanimaram, a recompensa daqueles que viram as circunstâncias, que viram o inimigo cair na frente dele. Sabe, queridos, muitas vezes o inimigo, ele tem uma chave tão grande que muitas vezes o cristão, ou às vezes uma pessoa comum, cai, porque o inimigo persevera mais do que nós mesmos cristãos. O inimigo persevera mais. Sabe por quê? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Então ele está à nossa volta, tentando todo meio tirar o nosso foco do Senhor. Se ele não consegue por um lado, ele dá a volta e tenta por outro lado. Se ele não consegue do outro lado, ele tenta por cima. Se ele não tenta por cima, ele tenta por baixo. Então, como diz, ele está ao nosso derredor, todo momento, tentando nos tragar, tentando nos fazer desistir. Então ele persevera. Tem uma derrota aqui, ele dá a volta e tenta de novo. Tem outra derrota, ele fica nos rodeando, tentando mudar
a nossa mente, mudaram o nosso coração, mudaram o nosso propósito. Então o diabo ele é perseverante, o inimigo é perseverante. E nós temos que lutar com essa arma, perseverar mais do que ele. E aqui Tiago deixa esses versículos para que nós possamos fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança diante das circunstâncias. Olha o que diz Tiago: meus irmãos, versículo 2 do capítulo 1, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações. Queridos, alegria, passar por provações, é um pouco sem lógica. Porque quando nós estamos na provação, o nosso desejo é entristecer, o nosso desejo é murmurar, o nosso desejo é lamentar a situação. Mas ele está dizendo: tende por motivo de toda alegria. Então a aprovação não é motivo de tristeza, não é motivo de reclamação, é motivo de alegria. Colocamos isso no nosso coração, motivo de alegria. E ele diz mais ainda: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, quando eu sei que a aprovação que eu estou passando, ela vai produzir cada vez mais no meu coração a fé, acreditar que Deus está cuidando de tudo, que Deus está no controle, que Deus está fazendo algo ao meu favor, isso produz perseverança. Isso vai me fortalecer a continuar o quê? A lutar mais. E aquele obstáculo não vai ser o motivo de fazer desistir. Pelo contrário, vai me dar fé para continuar perseverando. E ele diz agora no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. O que quer dizer isso, ação completa? Eu tenho que ser perseverante em todo momento. Eu não posso perseverar diante de uma situação e diante de outra. Ah, não é a vontade de Deus. Eu tenho que perceber, a minha perseverança tem que ser completa, aliado à minha fé, à minha confiança em Deus. E diz ainda: para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. O Senhor quer que nós sejamos perfeitos, perfeitos no bom termo, porque perfeito quem vai dar a perfeição é o Senhor. Mas ele disse que nós chegarmos à perfeição, nós temos que ser perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, eu não posso ser deficiente na minha fé, não posso ser deficiente diante das circunstâncias, porque eu sei que a minha aprovação vai ser o motivo de valorizar, de experimentar mais do amor de Deus e de me capacitar de passar por as aprovações, perseverando e crendo na promessa do Senhor. Nunca persevere, meu querido. Nunca deixe nunca deixe de perseverar. Nunca desista, mas pelo contrário, persevera. Mesmo que seja a situação que você está passando, seja ela de qualquer natureza, natural, emocional, espiritual, profissional, conjugal, familiar, não permita que essas situações que te enfraqueçam a sua fé e te evite, deixe que você perseverar para aquilo que o Senhor tem estabelecido para você. Nós estamos passando por esse momento no país, aliás no mundo, um motivo muito grande, né, de enfermidade. Nós estamos agora recolhidos na nossa casa e parece que assim preso, mas isso não vai ser motivo de reclamar, de murmurar, mas pelo contrário, crer que Deus está no controle de tudo. Essa aprovação que nós estamos passando é para fortalecer a nossa fé, para nos capacitar a vencer algo mais que o Senhor tem estabelecido. E eu quero orar com você nessa noite, para Deus possa continuar te abençoando, continuar te levando, como Ele disse lá, Ele não vai te deixar, Ele vai te dar o livramento. Quando se tiver algum problema, Deus vai te dar a força para você continuar perseverando. Eu quero orar com você, feche os seus olhos e vamos crer que Deus, o Senhor de todas as coisas, já tem definido a nossa vitória em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido,
Eu te louvo, meu Pai, Deus, por esse momento. Te louvo porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Nada está longe do seu controle. Pelo contrário, o Senhor tem todo o controle das coisas em tuas mãos. E nós confiamos, meu Pai, na tua ação, confiamos, meu Pai, no teu poder, confiamos na tua graça, na tua misericórdia. Por isso, Pai querido, nós queremos, meu Pai, te agradecer pelas provações que nós já passamos, pelas situações difíceis que nós estamos passando, com certeza. Seja, meu Pai, problema financeiro, meu Pai, na casa de cada um, financeiro, emocional, físico, seja problema de doença, esteja, meu Pai, ó Deus, levando, meu Pai, o teu filho, ó Deus, a perseverar nas promessas do Senhor, promessas, nas bênçãos que o Senhor tem estabelecido para nós. Te louvamos por cada momento vivido, porque a vida, meu Pai, já é o dom que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo. E cada vez mais nós te agradecemos. E obrigado, meu Pai, mais uma vez por essa palavra. Que ela venha realmente, ó Deus, no nosso coração, fortalecer cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a nossa dedicação ao Senhor. Visita, meu Pai, agora cada lar, ó Deus, e derrama a tua bênção sem medidas. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Fique com Deus. E que a bênção do Senhor não seja somente sobre você, mas toda a sua casa, toda a sua família. Amém? Fique com Deus, no nome de Jesus. Amém.